Olá. A Agenda 2030 traz para a gente, hoje, um desafio na área da saúde, que é talvez um desafio que deixe as pessoas pensando, como vou conseguir? Erradicar até 2030 tuberculose, HIV e hepatites virais. Tuberculose é uma doença tão antiga quanto a história da humanidade, mas ela tem cura, tem tratamento, tem cura, fazendo acompanhamento, dá tudo certo. A hepatite C, recentemente, a gente conseguiu a cura. Em 3 meses, meu paciente com hepatite C está curado e vai embora feliz do consultório. Só que hepatite B e HIV não tem cura. Ah, mas eles estão falando sobre a cura do HIV recentemente. Então é disso que você veio falar? Não. Não vim falar sobre a cura do HIV. Apesar de ser um sonho muito grande de todos os pacientes que passam por mim lá no hospital universitário, eu ainda não posso realizar esse sonho deles. Mas eu vim falar de uma coisa que atrapalha o tratamento deles. Quantas vezes no seu dia a dia você fala sobre HIV? Vocês que têm filhos, já falaram sobre HIV com eles? E com seus amigos? Na sua roda, no barzinho, na festinha, já falaram sobre HIV? No seu trabalho, quantas pessoas vivendo com HIV vocês conhecem? Pensem, tem alguém que conhece alguém vivendo com HIV aqui com a gente hoje? Algumas pessoas, sim. Mas eu vou te dizer, eu tenho certeza que todos vocês aqui hoje conhecem alguém vivendo com HIV, só que vocês não sabem disso. E vocês não sabem disso por uma razão muito simples. Essas pessoas precisam se esconder. E por que uma pessoa hoje vivendo com HIV, sendo que é uma doença que tem tratamento, ela não é transmissível quando você controla o vírus? Por que essas pessoas precisam se esconder? Precisam se esconder para fazer um teste rápido numa unidade de saúde. Precisam se esconder para ir ter uma consulta comigo. Precisam se esconder para buscar o remédio, para fazer exames. Porque nós, que não temos HIV, somos preconceituosos. Então eu vim falar que a maneira da gente erradicar essas doenças, na verdade, é mudar uma coisa que vem junto com a gente há muitos anos: o preconceito. Você talvez deve estar pensando, eu não tenho preconceito. Se essa pessoa trabalha comigo, que risco que ela me oferece, não é? De fato, não te oferece risco nenhum. Mas e se você descobrisse que seu parceiro ou sua parceira tem HIV hoje? Você está casado ou num relacionamento estável, e aí seu parceiro chega para você e te conta, eu descobri que sou soro positivo. Você continua com ele? Qual a primeira coisa que passa na sua cabeça? E se você pegasse o seu resultado positivo hoje, qual a primeira coisa que você pensaria? Porque normalmente a gente pensa, HIV existe, mas está longe de mim. Não, não está longe de mim. Pode estar sentado numa dessas cadeiras ao seu lado, e você não sabe, porque essa pessoa não pode contar que tem. E vou te falar mais um outro detalhe. Essa pessoa nem precisa te contar que tem. Só que nos seus olhos, de quem tem preconceito com o vírus, você acha que talvez ela seja uma ameaça para você. Mas não é. Hoje, o HIV, ele tem tratamento e o paciente, ele entra num estado que a gente chama de cura funcional. O que é isso? Enquanto ele estiver tomando as medicações regularmente, fazendo seus exames, e a carga viral estiver indetectável, trocando em miúdos, não tem vírus circulando no sangue dele, ele não contamina ninguém, nem quem tem relação sexual sem preservativo com ele ou com ela. Então, por que a gente tem preconceito? Por uma razão muito simples. Quem fala de HIV? Quem procura saber sobre HIV? Hoje em dia, só procura saber sobre HIV quem tem HIV. Quantas vezes você entrou na internet para pesquisar o assunto HIV? Talvez para um trabalho da escola, talvez porque passou alguma propaganda na TV, mas no seu dia a dia você não tem esse hábito. E a gente só tem preconceito com aquilo que a gente não conhece. Então nós precisamos falar sobre isso. Se a gente fala, se a gente
traz conhecimento, porque nós somos seres da comunicação. E é assim que a gente constrói o nosso conhecimento. Vou contar para vocês uma experiência do meu consultório. Hoje, a gente sabe que, epidemiologicamente, a faixa etária que mais se contamina com vírus HIV é entre 15 e 24 anos. E são os homens. Homens de 15 a 24 anos. Por que será que são os nossos jovens que estão conectados nas mídias sociais, que têm contato com tudo quanto é tipo de informação? Por que são eles que pegam mais HIV? Porque eles não falam sobre HIV. Ninguém fala sobre HIV com eles. A escola não fala mais. Os pais não falam. Entre os amigos, esse assunto não existe. O que aconteceu lá em 2015? Entrou no meu consultório um adolescente de 16 anos, junto com a mãe. Os dois me procuraram, por recomendação de um outro colega, porque ele estava com ínguas no pescoço, vários caroços no pescoço, e com uma febre e um quadro de dengue que se arrastava por mais de 3 meses. O médico que me encaminhou já tinha feito até biópsia dessas ínguas, achando que o rapaz tinha câncer. Solicitou vários exames, não falou nada com a família, pegou os resultados e disse: procure uma infectologista. Vai lá no consultório, ela vai conversar com você. Eles chegaram com os exames sem saber o que o menino tinha. E eu sempre pergunto: como que eu posso te ajudar? Ah, estou assim com esses caroços no pescoço, o médico pediu para eu fazer esses exames e para procurar você. Eu vim aqui para isso. Ah, você já olhou os exames? Sim, mas eu não entendo o que tem neles. Tudo bem. Quando eu folhei os exames, estava lá: teste de HIV reagente. Eu fechei os exames, olhei para a carinha dos dois, estava a mãe e o rapaz, e falei: você sabia que seu exame de HIV é positivo? Perguntei assim. O menino falou que não, a mãe também que não. Aí o menino virou para mim e falou assim: HIV, mas o que é isso? Um menino de 16 anos que estuda. Ele estava, na época, no meio do ensino médio, e era bem estudioso, 1 ano adiantado na escola, preocupado com fazer Enem. Ele não sabia o que era HIV. Aí eu perguntei para ele na sequência: você teve alguma relação sexual desprotegida? Ele olhou para a cara da mãe dele e disse: não, nunca tive relação. A mãe, não, ele vai da escola para casa, de casa para a escola só. Tá, tudo bem. Terminei a consulta, solicitei mais alguns exames, expliquei o que era HIV. Olha, é um vírus que você pegou, esses linfonodos que estão aumentados no seu pescoço são por causa disso, mas não se preocupa, porque tem tratamento e você não precisa adoecer por conta disso, não precisa se preocupar. Ah, é aquele vírus da AIDS? Eu falei: é o vírus que causa AIDS. Aí o menino ficou triste, olhou para baixo, aí voltou para mim e falou assim: doutora, eu vou viver quanto tempo? Sabe, é complexo você dizer para uma pessoa que está no fim da vida quanto tempo ela vai viver. Mas quando você vê um jovem que ainda não fez nada da vida te perguntar sobre fim de vida, você para e pensa: nossa, como eu gostaria que ele soubesse que HIV não tem nada a ver com fim de vida, que é apenas mais uma coisa que ele vai ter que se preocupar, mas ele não vai morrer disso. Eu falei: olha, não se preocupe quanto a isso, porque dessa doença eu tenho certeza que você não vai morrer. Mas eu vou poder fazer a prova do Enem ou é melhor eu largar a escola e ir curtir? Eu falei: claro que não, você vai fazer a sua prova do Enem normalmente, mas olha só, talvez você não esteja acreditando em mim, porque você conhece pouco sobre a doença também, a gente nem sempre tem tanto tempo para explicar o que é, apesar de eu dar, nessa primeira consulta, o máximo de tempo possível para a pessoa entender o que se passa. Aí eu falei com ele: continua na escola. Você quer fazer o quê? Ah, eu quero fazer o curso tal. Faz a sua prova do Enem, segue como se nada tivesse acontecido até aqui. Nós vamos iniciar a sua medicação e eu peço que você me dê 6 meses, para a gente voltar a falar de futuro novamente. Porque você vai estar mais acostumado com o seu remédio, com os exames, e você vai ter condição de estar mais tranquilo para a gente bater esse papo. Aí a mãe: doutora, eu queria falar com você sozinha. Eu
Falei, não, tudo bem, a gente pode, é do seu desejo, a gente pode conversar, talvez você quer tirar algumas dúvidas. Aí o menino saiu, aí ela, eu tenho certeza, doutora, meu filho nunca teve relação com ninguém, será que sou eu que tenho HIV e passei para ele quando era criança? Falei, olha, muito difícil, seu filho já tem 16 anos vivendo com o vírus sem tratamento, ainda mais vindo de criança, não é o natural. Mas toma aqui um teste de HIV para a senhora fazer, né? Não vamos ficar na dúvida, mas eu acho pouco provável. Ele não quis contar o que aconteceu, mas você já falou de HIV com seu filho alguma vez? Não, nunca. Mas não, mas a gente fala para usar camisinha. Eu falei, você me jura que seu filho não tem relação sexual e você me disse que falou para ele usar camisinha? Olha, conversem entre vocês. Quando vocês voltarem aqui, na próxima consulta, vocês me falam se tem mais alguma coisa que vocês querem contar. E assim foi. O rapaz começou a tomar as medicações, com 15 dias ele retornou. E aí, a mãe pediu para entrar sozinha de novo. Falei, tudo bem, vou conversar com a senhora antes, mas depois ele entra. Aí ela entrou e falou, ele que pediu para eu falar com você. Falei, o que ele pediu para a senhora me contar? Ele teve uma relação desprotegida, sim. Foi a primeira relação da vida dele. Ele encontrou uma pessoa por meio de aplicativo, um outro homem, combinaram de se encontrar num terminal de ônibus, depois da escola, e ele foi para a casa dessa pessoa, onde tinham outras pessoas lá com a mesma finalidade. E ele teve essa relação pela primeira vez na vida, ele estava com vergonha de me contar, primeiro, por questão de ser homossexual, e segundo, pela questão de me contar uma coisa que ele ficou com vergonha mesmo. A primeira relação sexual, falar com a mãe, complexo, como é que fala com o pai, se é homossexual. Eu entendi perfeitamente como que o menino se sentiu ali. Falei, não, tudo bem, eu sabia que tinha algo na história que era um gap. E o meu exame está negativo. Tá ótimo, beleza, chama lá seu filho. Nisso que ela chamou, eu comecei a falar com ele novamente. E aí, como é que foram esses 15 dias e tal? Entrei na internet, li tudo que tinha sobre HIV na internet. Eu falei, e aí? Olha, aquilo que você falou é verdade, eu não vou morrer disso. Eu não preciso ter doença, eu tenho que tomar o meu remédio. E tem mais, eu já conversei com meus amigos na escola sobre isso. Você contou para os seus amigos que você tem HIV? Não, não precisei contar não, mas um dia eu estava lá na hora do intervalo e tal, aí comentei com eles, não, pois é, fulano, você sabe que tem esse tal dessa doença aí, esse HIV e tal, né? Estava olhando na internet, é o pessoal da nossa idade que pega, como é que é? Aí eu falei, que legal, bacana. E aí, depois disso, o tempo passou. A mãe, aliás, antes disso, a mãe, inclusive, me contou que contaram para o pai sobre a questão da homossexualidade. Os pais eram de uma igreja evangélica, eu pensei que seria um choque muito grande, mas, por incrível que pareça, não. Eles acolheram muito bem o menino. E, depois de 1 ano, quase 2, aí eu falei com ele assim, olha, a gente não teve a conversa de 6 meses, mas podemos ter a conversa de 1 ano e meio agora. E aí? O que você me diz lá do seu primeiro dia? Olha, doutora, as pessoas pegam HIV porque elas não sabem que ele existe. Eu achei que ele estava muito longe de mim, que aquilo era só uma coisa que eu estudava na escola. Aí a mãe, eu achava que isso era coisa de gente assim mais adulta, que tinha muita relação com muita gente diferente. Nunca imaginei que pudesse pegar na primeira vez que tem uma relação com alguém. Mas isso mudou meu pensamento. Hoje eu até comento de vez em quando, lá na minha igreja, que tem que tomar cuidado com os jovens, tem que falar com eles sobre isso. E assim foi. Aí ele já tinha feito a prova do Enem, tinha passado, estava começando os estudos dele na faculdade, inclusive agora ele deve estar acabando o curso dele. Está super bem. Hoje ele tem um namorado. Os dois vivem super bem. O namorado é negativo. Ele está indetectável. Ele não transmite para o namorado dele. Não transmite. E consegue, dentro do grupo que eles estão inseridos, falar sobre isso sem contar a sua sorologia. Então, é uma pequena experiência de um dia de consultório, mas essa história se repete toda semana, tá? Toda semana eu recebo alguém. Isso aqui em Vitória, tá, gente? Não é lá em São Paulo, que tem muita gente para ser consultado por mim, não. É aqui em Vitória, com a quantidade de pessoas que moram aqui no nosso estado. Vem gente de longe para cá. Toda semana eu atendo pelo menos um menor de idade, mas adolescente quase adulto, né? Com 16, 17 anos. Tanto homem quanto mulher, que pela primeira vez se relacionou e pegou HIV. Porque ninguém nunca falou disso com eles.
Então, quando eu falo que o nosso preconceito, ele existe, ele é de verdade, ele está aqui, sentado junto com cada um de vocês e comigo também, porque tem coisas que eu não conheço e que eu tenho preconceitos. Isso é a mais pura verdade, a mais cristalina verdade. Eu recebo todo dia pessoas lá na minha mesa no CAN que não vêm buscar o remédio, manda outra pessoa porque tem vergonha de pegar o remédio e alguém ver que ele está lá na fila para pegar remédio de HIV. Tem pessoas que não pedem dispensa no trabalho para vir consultar e aí perdem o tratamento porque ficam com vergonha de pedir um atestado e o chefe pede para colocar lá o CID e o CID é de HIV. Então, o meu preconceito atrapalha o controle de uma doença que tem tratamento, que está muito perto de ter a cura. Eu não vim falar de cura, mas sim, já antecipo para vocês, a gente está muito perto disso. Mas que se eu não acabar hoje com o preconceito e com as 4 doenças, eu nunca vou conseguir erradicar nenhuma delas. Nenhuma delas. A gente precisa de mais empatia. A gente precisa estar mais no lugar do outro. Para que não seja amanhã, eu ou qualquer um de vocês, ou meu filho, ou minha sobrinha, ou meu irmão. Porque quando eu converso sobre uma coisa, eu conheço aquela coisa. Eu deixo de ter medo das pessoas e passo a ter cuidado comigo mesma. Quebrar o preconceito é a chave para resolver boa parte das doenças infecciosas no mundo todo, incluindo doenças por vacina. Então, quando o assunto é HIV, sim, nós precisamos falar sobre isso.